Na festa de aniversário da minha filha de 7 anos, 10 minutos depois do início, toda a minha família se levantou e foi embora. Temos coisas melhores para fazer, disse minha mãe, enquanto minha irmã deu um sorrisinho de lado. Minha filha ficou parada, congelada. Eu não gritei. Eu fiz outra coisa. No dia seguinte, eles me ligaram em pânico. Minha filha, Lily, estava contando os dias havia semanas. Ela mesma circulou a data no calendário, desenhando coraçõezinhos ao redor do número 7. Naquela manhã, já estava vestida antes mesmo de eu sair da cama, girando em seu vestido azul de festa como se fosse o vestido de baile da Cinderela. Você acha que eles vão gostar do bolo? Ela me perguntou, os olhos arregalados, quase sem fôlego. Eles vão adorar, respondi. Não contei que tinha ficado acordada até meia-noite decorando o bolo 2 vezes porque a primeira camada escorregou, nem que meus dedos ainda estavam grudando de tanto encher balões às 2 da manhã. A sala estava aconchegante, nada extravagante. Serpentinas, balões, a faixa de parabéns um pouco torta, pratinhos com sanduíches e biscoitos. Nada luxuoso, mas feito com carinho. A campainha tocou. O rosto da Lily se iluminou. Eles chegaram. Abri a porta e lá entrou minha irmã Angela, salto alto batendo no chão, um rastro de perfume no ar, seguida pelos 3 filhos Tori, Brandon e Joshua marchando atrás dela como soldadinhos. Meus pais vieram logo depois, casacos bem ajustados nos ombros, olhos já vasculhando a sala. Feliz aniversário, eu disse animada. O olhar da minha mãe foi direto para o bolo, depois para mim. Ah, você mesma fez, comentou. Nem simpática, nem desagradável. Minha irmã olhou devagar ao redor da sala, os lábios se contraindo num meio sorriso. É aconchegante. Aconchegante. A palavra pairou no ar como fumaça. A filha mais velha da minha irmã, Tori, soltou uma risadinha abafada pela própria mão. Meu pai pigarreou. Cheira a chocolate. Eu não sabia se aquilo era aprovação ou reclamação. Com ele, sempre parecia ser os dois ao mesmo tempo. Lily correu até eles, o sorriso tão largo que até doía olhar. Oi, vovó. Oi, vovô. Ela puxou de leve a manga da blusa da minha mãe, esperando um abraço. Minha mãe apenas deu um tapinha de leve no braço dela, já virando em direção à mesa de comida. O sorriso de Lily vacilou por um instante. Todos se sentaram, a sala preenchida pelo arrastar das cadeiras e o leve farfalhar das sacolas de presentes sendo colocadas no chão. Ninguém tocou nos sanduíches. Os filhos da minha irmã cochichavam entre si, cabeças abaixadas, ombros tremendo de riso contido. De vez em quando, um deles olhava para as decorações e soltava um risinho de deboche. Fingi não perceber. Servi suco. Sirvam-se, eu disse. Ninguém se mexeu. 10 minutos pareceram uma hora. O ar estava pesado de coisas não ditas. Minha irmã perguntou para minha mãe, em um tom alto bastante para eu ouvir. Então, a gente ainda vai mais tarde? Minha mãe fez o menor dos acenos de cabeça. Lily percebeu. Vi seus ombros se enrijecerem, os olhos indo de uma para outra, a confusão tomando conta do rosto. E então, justo quando Lily pegava um biscoito, tentando coitadinha fingir que estava tudo bem, minha mãe se levantou de repente. Alisou o casaco, ajeitou o lenço e, com uma voz afiada o suficiente para cortar o ar, disse: Temos coisas melhores para fazer. Não foi um grito. Foi pior. Casual. Desdenhoso. Final. Minha irmã também se levantou, e seus filhos pularam das cadeiras como se tudo já tivesse sido ensaiado. Vamos lá, disse ela num tom leve. Não devemos deixar as pessoas esperando. Viu? Cochichou um dos filhos. Eu falei que isso ia ser chato. Cadeiras arrastaram, casacos foram puxados, a porta bateu e eles se foram. O silêncio desabou sobre a sala. Os balões murcharam ainda mais. O bolo parecia ridículo, parado, intocado, bem no centro da mesa. E Lily, minha doce Lily, ficou ali sentada, congelada na cadeira, olhos arregalados, as mãozinhas retorcidas no colo. Finalmente, sua voz saiu em um sussurro rachado. Mamãe, eu fiz alguma coisa errada? Isso me destruiu. Me ajoelhei,
a puxei para os meus braços e disse com firmeza: Não, você não fez nada de errado. Mas ela não pareceu acreditar. Continuava olhando para a porta, como se esperasse que ela se abrisse de novo. Não abriu. Eu a segurei mais forte, minha fúria crescendo como uma maré fria, controlada. Eu não gritei. Eu não implorei. Eu não corri atrás deles. Eu fiz outra coisa. E no dia seguinte, eles se arrependeram de tudo. Se você acha que a saída deles foi repentina, está enganado. Não veio do nada. Foram décadas se acumulando. Cresci 2 anos atrás da minha irmã Ângela, o que, em anos de infância, equivale a um século. Ela era filha de ouro. A bonita. A carismática. Aquela que parecia ter nascido sabendo como fazer amigos, como entrar em uma sala e fazer todos gravitarem em torno dela. E então havia eu, a inteligente em que, na verdade, era só um código para não a bonita, não a divertida. Enquanto ela aprendia a passar delineador aos 13 anos, eu estava me ensinando HTML. Enquanto ela fugia de casa para ir a festas, eu estava entrando escondida na biblioteca depois do horário, porque a bibliotecária já tinha me barrado no limite de livros emprestados. Adivinha quem a família preferia ter por perto no dia de ação de graças? Dou uma dica, não era a garota escondida no canto com um laptop de segunda mão. Eles nem tentavam disfarçar. Por que você não pode ser mais como a sua irmã? Basicamente, essa foi a trilha sonora da minha infância. E sim, eu ria disso. O que mais poderia fazer? O humor ácido era a minha única arma. Ah, claro, deixa eu só virar, por mágica, alta, loira e encantadora. Devo preencher um formulário de solicitação? Eles reviravam os olhos. Eu revirava os meus ainda mais. E o abismo crescia. Quando chegamos à adolescência, os papéis já estavam gravados em pedra. Ângela brilhava. Eu suportava. Mas tem uma coisa sobre ser ignorada: você aprende a trabalhar. De verdade. Enquanto ela estava ocupada em deslumbrar, eu estava ocupada em construir ideias, planos, planilhas, negócios antes mesmo de ter idade para votar. Minha família achava bonitinho, um hobby, uma excentricidade nerd. Eles não faziam ideia do que eu estava preparando. E então apareceu Thomas, o homem que até hoje eles insistem em dizer que é a razão onde todo o meu sucesso. Eu o conheci em uma conferência, um verdadeiro festival nerd. Café ruim, ternos piores, PowerPoints infinitos. Ele não era rico. Não era chamativo. Era como eu, faminto, determinado, inquieto. Sentamos na última fileira, fazendo comentários sarcásticos sobre os palestrantes. E no fim daquele fim de semana, eu já sabia, Thomas não era apenas alguém de quem eu gostava. Era alguém com quem eu poderia construir. Nós dois começamos do nada. Noites longas, sem rede de segurança. Jantar de miojo, correndo atrás de cada oportunidade que aparecia. O negócio dele cresceu, o meu cresceu devagar, com dor, mas juntos. Mas pergunte à minha família e eles vão contar uma história bem diferente. Ela teve sorte, dizem. Casou com um homem rico. Engraçado como a narrativa muda quando é conveniente, não é? Quando estávamos quebrados, diziam que eu era tola por perder tempo. Quando vencemos, de repente, tudo passou a ser mérito dele. Conveniente, né? Mas esse sempre foi o jeito da família. Eles pegam suas conquistas, distorcem até virar algo que possam desprezar, e depois estendem as mãos quando isso os beneficia. E como estendiam as mãos? No começo era pequeno. Uma ajudinha aqui e ali. Uma conta, um presente, um fim de semana. Depois virou avalanche. De repente, eu não era mais só a irmã nerd mais nova. Eu era o banco. Aniversários dos filhos da Ângela? Eu pagava pelos salões, pelos animadores, pelas montanhas de presentes. Férias em família? Vilas alugadas em meu nome, com a suposição silenciosa de que, claro, eu arcaria com tudo. Você pode pagar. Jantares em restaurantes? Também na minha conta. De alguma forma, a conta sempre acabava deslizando na minha direção.
E não vamos esquecer os complementos da hipoteca dos meus pais, que, de repente, viraram uma transferência mensal fixa sempre apresentados como algo normal, justo. Todos contribuem, diziam. Mas, na prática, todo significava eu. Reclamei? Não no começo, porque aqui vai a verdade feia, eu queria pertencer. Eu queria a aprovação deles. Eu queria que me olhassem como olhavam para minha irmã. Com admiração, com carinho, com orgulho. Então eu paguei, e paguei, e paguei. Mas acontece que, quando você alimenta o sentimento de direito, ele não diminui. Ele cresce. Parou de ser pedido e virou obrigação. Se eu não dissesse assim de imediato, me tratavam como egoísta. Se eu ousasse sugerir algo modesto em vez de extravagante, me olhavam como se eu tivesse cometido um crime. A mensagem era clara. Meu valor para eles não estava em quem eu era. Estava no que eu podia dar. E por anos, eu aceitei isso. Me convencia de que estava tudo bem, que era só assim que família funciona. Até a Lily. Porque então eu comecei a ver tudo se repetir. As pequenas cutucadas. As comparações sutis. As sugestões disfarçadas de que ela não era suficiente, a menos que houvesse espetáculo, brilho, show. E foi aí que eu quebrei. Não de forma barulhenta, nem dramática. Silenciosamente. Quando Lily me pediu, neste ano, para ter uma festinha de aniversário só com a família, eu disse sim. Sem animadores, sem buffet caro, sem circo. Só nós. Mas no fundo da minha mente, eu sabia que aquilo era um teste. Não só para eles. Para mim também. Será que eles apareceriam se não houvesse nada em troca? Será que ainda nos amariam sem o brilho, sem os grandes gestos, sem o dinheiro? Tive minha resposta em 10 minutos. E prometo, foi a última vez que me usaram desse jeito. Naquela noite, Lily não conseguiu dormir. Ficou deitada, rígida como uma estátua, encarando o teto. A cada poucos minutos, ela repetia a mesma pergunta em um sussurro. Mamãe, eu fiz alguma coisa errada? Foi como uma faca no peito. Sentei ao lado dela, acariciando seus cabelos. Não, meu amor, você não fez nada de errado. Então por que a vovó e a titia foram embora? Eu devia ter mentido. Devia ter dito que estavam cansadas ou que tinham outro compromisso. Mas eu já tinha terminado de mentir por elas. Elas foram embora porque não conseguiram o que queriam, respondi seca. Elas só aparecem quando podem tirar algo. Isso não é amor. Isso não é família. E é melhor que a gente tenha visto o rosto verdadeiro delas agora. O lábio dela tremeu. Mas, elas são família. Eu a puxei para os meus braços. Deveriam ser. Mas se a família vira as costas para você, então são apenas pessoas. E a gente não precisa de pessoas assim. Ela sentiu, mas eu senti seu corpinho tremer. Era aquele tipo de aceno que as crianças fazem quando ainda não acreditam de verdade. Quando finalmente adormeceu, eu fiquei sozinha na sala, encarando as serpentinas. O bolo ainda estava lá, intocado, como uma acusação silenciosa. E então me caiu a ficha. Por anos, eu tinha pagado pelo privilégio de a pertencer. Dinheiro da hipoteca para meus pais. Férias que a Ângela escolhia, mas eu bancava. Aniversários extravagantes dos filhos dela, com mágicos, palhaços, zoológico de animais exóticos, tudo assinado pela minha conta bancária. E o que eu recebi em troca? Um abandono. Nunca mais. Naquela noite, abri meu laptop. Meus dedos tremeram por meio segundo. Hábito. Culpa. Chame do que quiser. Então comecei a cortar. Clique. Cancelar a transferência mensal da hipoteca. Clique. Retirar do fundo da viagem da família para a vila. Clique. Apagar o lembrete da Ângela sobre o animador da festa da Tori. Notícia nova. Tori pode aprender a fazer malabares sozinha. Por anos, eu paguei para pertencer, murmurei. Naquela noite, eu parei de pagar. E parei de pertencer. E juro, a sala pareceu até mais leve. De manhã, a tempestade chegou. A primeira mensagem foi da minha mãe.
Nancy, não seja dramática. A gente conversa depois. Depois, meu pai. A hipoteca vence hoje. Faz a transferência. E claro, a Ângela, indo direto para a culpa. A festa da Tori é semana que vem. Você sempre paga o animador. Não decepcione ela. Ignorei todas. No segundo dia, o tom mudou. Minha mãe, você é egoísta. Depois de tudo que fizemos por você. Ângela, inacreditável. Você acha que agora é melhor do que a gente? No terceiro dia, veio o desespero. Meu pai, se perdermos esse pagamento, o banco vem pra cima. Não destrua tudo por causa de um chilique. Ângela, o Brandon está esperando por essa viagem há meses. Você não pode estragar isso pra ele. Finalmente, respondi com uma única mensagem. Vocês abandonaram a Lily. Não me liguem mais. Depois, bloqueei todos. Silêncio. Mas não aquele vazio. Era um silêncio pesado, cheio de pânico que eles não tinham coragem de colocar em palavras. Em vez de bancar o circo deles, criei outra coisa. 2 semanas depois, organizei outra festa de aniversário para Lily. Mas essa não era sobre balões ou bolo. Era sobre mostrar para ela que era querida. A casa ficou cheia de amigas de verdade, crianças que realmente queriam estar ali, e não arrastadas só para aparecer. As risadas eram tão altas que faziam as janelas tremerem. Brincamos de jogos bobos. O Thomas preparou uma caça ao tesouro. E quando a Lily venceu, levantou os braços como se tivesse conquistado o mundo. Olhei para o rosto iluminado dela e pensei: é isso que é uma festa de verdade. Enquanto as crianças corriam pelo quintal, meu celular vibrou no balcão. As prévias das mensagens acendiam a tela como fogos de artifício. Não vamos conseguir pagar a hipoteca este mês. O depósito da vila não é reembolsável. O que vamos fazer? Você está destruindo esta família. Eu quase ri. Quase. Eles achavam que me humilhar iria me quebrar. Achavam que eu rastejaria de volta, carteira na mão, desesperada para provar meu valor de novo. Em vez disso, eu estava ali, vendo minha filha rir tanto que quase caiu no chão, enquanto eles se desesperavam tentando manter em pé o castelo de cartas que antes era financiado por mim. Você pensaria que ser cortados os teria feito refletir, né? Soiler, não fez. Em menos de uma semana, começou o assédio. Primeiro vieram as cartas. A caligrafia da minha mãe em papel floral, como um cartão ao Mark mergulhado em veneno. Nancy, você está destruindo esta família. Não nos castigue por um erro. Nós te criamos. Você nos deve isso. Clássico da mamãe. Se a agressividade passiva fosse esporte olímpico, ela teria mais medalhas que o Michael Phelps. Depois vieram os e-mails. Ângela não perdeu tempo com culpa, foi direto no ataque. Você é egoísta. Tudo o que você tem veio do Thomas. Não finja o contrário. Você não seria nada sem ele. Ah, sim. A famosa narrativa Duan seu marido te fez. Esquecendo convenientemente o negócio que eu construí. As noites em que jantei miojo enquanto programava até 3 da manhã. Segundo Ângela, eu era apenas o acessório do Thomas com um cartão de crédito. Quando a culpa e os insultos falharam, mudaram de tática. Foram para o público. De repente, meu celular começou a pipocar com mensagens no Facebook de primos com quem eu não falava há anos. Sua mãe disse que você os abandonou depois de tudo o que fizeram por você. Ah, claro. A máquina de fofocas da família. Se mentiras fossem dinheiro, eles seriam bilionários. Mas fofoca corta para os dois lados. Porque não demorou para a verdade vazar, que eles tinham saído do aniversário da Lily como crianças mimadas. Eles tinham deixado uma menina de 7 anos em lágrimas porque a festa não era boa o suficiente para eles. E a simpatia começou a mudar de lado. Eu nem precisei espalhar a história. Os parentes carregaram como fogo em capim seco. Tia Ruth, a eterna pacificadora, me ligou furiosa. Nancy, é verdade? Sua mãe realmente saiu da festa da Lily? Sim, respondi seca. Silêncio.
Depois, um sussurro indignado. Inacreditável. Pobre Lily. Que tipo de avó faz uma coisa dessas? A narrativa começou a virar. De repente, eu não era mais a filha ingrata. Eu era a mãe protegendo sua filha. E eles, os vilões que humilharam uma garotinha. Mas minha família nunca percebia quando a maré estava mudando. Continuaram se debatendo, piorando tudo. Ouvi pelos cantos que minha mãe e a Ângela tiveram uma briga aos gritos no meio de um restaurante. Mamãe culpou a Ângela por me ter empurrado longe demais. Ângela rebateu dizendo que mamãe e papai eram fracos por dependerem de mim. Aparentemente, Ângela até jogou uma taça de vinho. Elegante, né? Enquanto isso, os filhos dela Tori especialmente viviam reclamando para quem quisesse ouvir. Por que não temos mais festas? Por que não podemos mais viajar? Altos, mimados, insuportáveis. Parentes me ligavam com atualizações, meio preocupados, meio satisfeitos. Nancy, eles estão desmoronando sem você. Eu quase senti pena deles. Quase. E então veio o golpe mais baixo. Eles foram atrás da Lily. Uma tarde, ela voltou da escola pálida como um fantasma, segurando um envelope. Mãe sussurrou. A vovó me deu isso. Arranquei o papel das mãos trêmulas dela. Dentro, um cartão com balões brilhantes na capa. A mensagem, na caligrafia enrolada da minha mãe, fez meu estômago revirar. Querida Lily, nós te amamos muito. Nós só saímos da sua festa porque a sua mãe estragou tudo. Se ela parar de ser difícil, nós voltamos. Com amor, vovó e vovô. Minha visão ficou vermelha. Manipular a mim já era uma coisa, mas tentar envenenar minha filha contra mim, isso passou de todos os limites. Os olhos da Lily se encheram de lágrimas. É verdade? Você estragou a festa? Ajoelhei, segurando firme os ombros dela. Não, de jeito nenhum. Eles estão mentindo porque querem controlar. Nada disso é culpa sua, e também não é minha. Ela sentiu devagar, mas eu vi o quanto estava abalada, o quanto as palavras deles tinham machucado. Naquela noite, liguei para meu advogado. No fim da semana, já tinha uma ordem judicial de não contato. Eles estavam legalmente proibidos de se aproximar da Lily de novo. Eu não apenas fechei a porta. Eu tranquei, lacrei com ferro e joguei a chave fora. Claro que eles não a aceitaram bem. Ângela me deixou uma mensagem de voz que era basicamente um grito transformado em palavras. Você está envenenando a Lily contra nós. Você é cruel. Está destruindo essa família. Engraçado, porque da última vez que verifiquei, foram eles que abandonaram a festa de aniversário dela. Mamãe tentou outra carta. Nancy, você está exagerando. Só queremos amar a Lily. Pare de fazê-la sofrer. A ironia quase me fez engasgar. Enquanto isso, fiquei sabendo que começaram a pedir empréstimos por aí. Primos distantes, velhos amigos da família, qualquer um ingênuo bastante para entregar dinheiro. Diziam que mamãe e papai estavam meses atrasados na hipoteca. Ângela cancelou as grandes festas de aniversário dos filhos. A vila para a viagem em família? Já era. A fachada estava rachando. Eles não estavam apenas me perdendo. Estavam perdendo a imagem que eu banquei durante todos esses anos. Depois da ordem de não contato, Lily parou de olhar por cima do ombro. Sorriu mais, riu mais, encheu cadernos e mais cadernos de desenhos coloridos. Uma noite, depois de brincar o dia inteiro com as amigas, ela se enroscou ao meu lado e sussurrou. Mamãe, esse foi o melhor dia da minha vida. Abracei-a forte, pela primeira vez, não senti aquela velha dor por aprovação, porque percebi que eu não precisava do amor dos meus pais nem da falsa irmandade da Ângela para dar à minha filha a vida que ela merece. Mas o drama ainda não tinha acabado porque gente desesperada começa a se atrapalhar. Soube pela tia Ruth que mamãe teve um colapso no almoço da igreja, chorando e dizendo que eu tinha arruinado tudo. Ângela saiu batendo o pé, chamando-a de patética. Papai tentou acalmar, mas acabou gritando também. Agora estavam se desmoronando em público. Sem máscaras. E eu? Não precisei mover um dedo. A verdade é que a rejeição ainda doía.
A criança dentro de mim ainda queria a aprovação deles. Ironia seca só esconde até certo ponto. Mas toda vez que eu lembrava do rosto pálido da Lily segurando aquela carta, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Porque se aquilo é o que significa família, então eu não quero fazer parte. E agora? Mamãe e papai tentando equilibrar contas, afundando em dívidas, implorando por ajuda. Ângela, humilhada, os filhos revoltados, os amigos cochichando que ela é uma fraude. A imagem perfeita é que eles passaram décadas polindo, despedaçada. E eu? Eu tenho a Lily. Eu tenho o Thomas. Eu tenho uma vida construída na verdade, não na mentira. Eles acharam que poderiam me envergonhar para me arrancar mais. No fim, perderam foi a mim. E a Lily, eles achavam que eu não poderia viver sem eles, mas no fim das contas foram eles que não conseguiram sobreviver sem mim. 1 ano depois, meus pais já não moram mais na antiga casa. Perderam. Agora estão espremidos em um apartamento minúsculo, do tipo que costumavam rir quando passávamos de carro. E continuam brigando, mais alto do que nunca. A vida da Ângela é um caos. Nada de festas de aniversário luxuosas. Nada de férias caras. Os filhos dela odeiam. Tori fez um escândalo porque a festa desse ano foi só pizza e um bolo de supermercado. Brandon vive reclamando que nunca fazem nada divertido. Joshua chegou a dizer a um primo, a tia Nancy arruinou tudo. O que é hilário, porque eu não dei um centavo para eles em mais de 1 ano. E as fofocas, estão impiedosas. Recebo notícias de parentes o tempo todo, Ângela gritando com a mamãe em público, mamãe culpando o papai, papai saindo de casa, a família perfeita em que eles adoravam exibir simplesmente desmoronou. Enquanto isso, Lily está florescendo. Já não é mais a garotinha tímida daquela primeira festa. Está mais falante, mais feliz, e não tem mais medo de que alguém a abandone. Ela ainda fala sobre sua segunda festa. Diz que foi o melhor dia da vida dela. E agora sabe, sem nenhuma dúvida, quem realmente a ama. Quanto a mim e Thomas, abrimos o segundo escritório no Canadá. O negócio está sólido, a vida mais tranquila, e sem o peso constante de sustentar minha família, finalmente tenho energia para focar no que importa. Às vezes alguns parentes ainda ligam, cochichando que talvez seja hora de fazer as pazes. Eu apenas desligo. Porque paz com pessoas que abandonariam uma criança não é paz? É rendição. E aí? O que você acha? Fui longe demais, ou não fui longe o bastante? Deixe a sua opinião nos comentários.